em Minas Gerais. Sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, convidamos a tomar assento à mesa. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia de Minas, deputado Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo senhor promotor de justiça Luiz Felipe de Miranda Scheibe, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Majid Nawef Lawar. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Comércio Líbano-Brasileira, Cristiana Kumaira. Excelentíssimos senhores deputados Carlos Pimenta e Gustavo Mitre. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos de pé. Recebemos neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor presidente da Fundação Libanesa, Frederico Abou-Rachid. Na posição de respeito na qual todos já se encontram, convidamos para a execução do hino do Líbano, em seguida do hino nacional brasileiro.
seus lugares, por gentileza. Senhoras e senhores, antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidá-los a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir ao vídeo manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento.
Às vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir. Mostrar que sua força é maior do que as dificuldades. Assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo, sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cora. Minas é o clube da esquina e o rap do Djonga. É Pampulha e Inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas demais. Gostaríamos de convidar para que venha integrar-se à mesa de honra Monsenhor Michel Bittar, da Igreja Nossa Senhora do Líbano. Gostaríamos de registrar a presença nessa solenidade do excelentíssimo senhor, juiz de direito Elias Charbil Abdul Obed, excelentíssimo senhor, vereador de Belo Horizonte, Maninho Félix, conosco também o assessor especial do vice-governador Nestor de Oliveira, senhor Carlos Augusto Araújo Gatebe, presidente da Associação Profissionalizante ASPRO. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, que muito nos honra que está presidindo essa homenagem. A agenda do nosso presidente é muito extensa, ele está sempre convidando e nem sempre ele pode participar de tudo aquilo que ele é convidado, é convocado. Mas quando eu falei dessa homenagem, ele falou, dessa homenagem, Roberto, eu faço questão absoluta de participar, de presidir. Então, muito obrigado, presidente, pela sua presença. Excelentíssimo senhor presidente da Fundação Libanesa, Frederico Abu Rashid, excelentíssimo senhor vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, está frequentando agora as festas da Funliban, daqui a pouco está virando um libanês, nosso amigo, excelentíssimo senhor promotor de justiça, Luiz Felipe Miranda Sheibe, esse já é descendente, né? Representando o Antônio Sérgio Toné, excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Magid Lauar, excelentíssima senhora presidente da Câmara do Comércio Líbano Brasileira, Cristina Kumaia,
meu caro colega, deputado Carlos Pimenta, meu caro colega, deputado Gustavo Mitre, Monsenhor Michel, que muito nos honra com a sua presença, frequente lá na minha cidade, está sempre lá batizando, já batizou alguns sobrinhos meus. Meu pai, inclusive, casou no rito maronita, e ele já fez alguns casamentos lá em Viçosa também, da pessoal da colônia lá. Também faço uma saudação especial ao primo Elias Obeide, ao primo Marco Aurélio Simão, ao meu irmão Lacir, filho, enfim, todos os aqui presentes, libaneses, descendentes ou não, brasileiros, enfim. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para comemorar o aniversário de independência do Líbano. No dia 22 de novembro, o país completou 76 anos livre do domínio francês. A minha relação com o Líbano é de sangue e de afeto. Meu avô, Fuad Sheker, chegou no Brasil no início do século passado, como centenas de imigrantes e famílias libanesas, que aportaram no país com desejo de recomeçar suas vidas. Aqui ele conheceu minha avó, Anita Simão Nácia, que já nasceu no Brasil, mas era filha de imigrantes libaneses. Cresci ouvindo os fortes sotaques dos meus avós, Fuad e Anita, comendo os pratos da comida árabe feito na casa da minha avó e aprendendo fortes lições éticas dos meus parentes libaneses. Desde 1980, quando partiu o primeiro navio de Beirute para cá, os imigrantes árabes vêm construindo um legado belíssimo, contribuindo social, econômica e culturalmente para o desenvolvimento deste país. Por imigrantes da colônia libanesa e da Síria também, nossos irmãos, foram criadas empresas, indústrias, clubes, escolas, hospitais e principalmente comércios. Esse último setor, aliás, se tornou uma marca da comunidade, seja com lojas, armazéns, seja com a mala nas mãos percorrendo cidades. Os árabes exercem sua histórica vocação para comprar e vender, desde o início do século passado. E essa forte presença incorporou o DNA árabe e de como prosperar e viver na alma brasileira. Sobrenomes libaneses estão em todos os segmentos, e muitos deles são notórios profissionais em suas áreas. Sabe por quê? Porque nas famílias de imigrantes árabes, os pais sempre se preocuparam em dar a melhor educação aos seus filhos. Todos os sacrifícios eram válidos em nome da educação. Na política também é muito significativa a participação da comunidade sírio-libanesa nos poderes da nação, seja nas câmaras, assembleias e na sede dos governos, e muitos deles são protagonistas na cena política, chegando aos maiores cargos da República. Aqui na casa mesmo, tivemos e seguindo tendo vários descendentes nas cadeiras desse plenário, inclusive o nosso presidente, Agostinho Patrus. Hoje, se estima que existe mais de 10 milhões de descendentes libaneses vivendo em todo o Brasil, muito mais até que no próprio Líbano, que tem uma população de 7 milhões de pessoas. Em Minas Gerais está boa parte dessa comunidade, tanto aqui na capital e em cidades do interior do estado. Conheço descendentes de diversas colônias, de todos os cantos. E é na casa do povo de Minas Gerais que hoje celebramos essa brava gente e sua pátria, o Líbano. Muito obrigado pela presença de todos e meu profundo abraço a todos os imigrantes e descendentes. Shukran. Senhoras e senhores, nesse momento, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e o deputado Roberto Andrade farão entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor presidente da Fundação Libanesa, Frederico Abu Rashid
Solicitamos a estes a gentileza de se posicionar no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: um mundo mais justo e igualitário nasce do respeito à diversidade e da harmonia entre os povos. No Brasil, mais de 10 milhões de libaneses e seus descendentes fizeram dessa terra sua pátria, contribuindo enormemente para o desenvolvimento do nosso país. Essa pacífica e profícua convivência renova a esperança de que é possível ter paz em meio às diferenças e inspira todos os brasileiros, porquanto a democracia e a proteção da dignidade humana também são nobres pilares da nação libanesa. Por ocasião do aniversário da independência do Líbano, ocorrida em 22 de novembro de 1943, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais parabeniza a todos os imigrantes libaneses e seus descendentes por meio da Fundação Libanesa de Minas Gerais, FULIBAM, importante promotora de ações sociais neste estado. Belo Horizonte, 25 de novembro de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. Ouviremos agora o presidente da Fundação Libanesa, Frederico Abou-Rachid. Quanta honra e quanta emoção. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, já quase um libanês, excelentíssimo senhor promotor de justiça Luiz Felipe de Miranda Scheibe, nosso patrício, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor Antônio Sérgio Toné, excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, doutor Magid Naoef Lauar, excelentíssimo senhor deputado Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, nosso amigo, excelentíssima senhora presidente da Câmara de Comércio Líbano-Brasileira, senhora Cristiana Comaira, excelentíssimo senhor deputado Carlos Pimenta, excelentíssimo senhor deputado Gustavo Mitre, nosso querido líder espiritual, Monsenhor Michel, que fez o meu casamento também, do meu irmão, e aqui em Belo Horizonte é responsável por levar a palavra de Cristo a todos nós, libaneses, descendentes, a sociedade mineira. Gostaria de saudar, em nome de todos os conselheiros da Fundação Libanesa de Minas Gerais, nosso querido amigo Dr. Elias Obeide, um dos principais responsáveis pelo meu ingresso como presidente da Fundação Libanesa. Saúdo aqui também, em nome das gerações futuras, meu filho, João Felipe,
que ele possa herdar também esse legado que herdei de meu pai, de meu avô, né, os valores libaneses. Saudar também minha querida mãe, representando também todas as voluntárias da Fundação Libanesa de Minas Gerais, aquelas que são realmente a alavanca propulsora de todas as ações sociais da Fundação Libanesa. Senhoras e senhores, boa noite. Nesta cerimônia, visivelmente emocionado, honrado pelo convite por ser um orador representante da colônia libanesa de Minas Gerais, falo como descendente de libaneses e especialmente por ter a honra de presidir a nossa querida Fundação Libanesa. Em um tempo que o mundo atravessa tensões políticas, econômicas e sociais tão relevantes, resgatamos nesta solenidade a importância da imigração para o nosso país, em especial para o nosso Estado. Valorizar a imigração, não apenas a imigração libanesa, significa aceitar a pluralidade do povo brasileiro. Somos juntos um só povo, em um só Estado, que se defende como nação, colhendo os frutos culturais dos 5 continentes. Apesar dessa verdade incontestável, a intolerância, a polarização ideológica radical têm se mostrado mais presentes do Oiapoque ao Chuí. Assustam os casos de conflitos decorrentes de divergências partidárias ou ideológicas, divergências que assolam o seio da família brasileira. É preciso refletir, mirar os olhos para as páginas da história mundial. Através de nossos imigrantes libaneses, enxergamos exemplos claros do quanto é sofrível para um povo a intolerância. A guerra e a intolerância foram os principais motivos de sua vinda para o Brasil. Entre irmãos libaneses, senhoras e senhores, conflitos resultaram em uma guerra civil de 15 anos, com destruição e morte. É um passado que os libaneses não desejam reviver, nem mesmo em seus piores pesadelos. Antes da guerra civil, o Líbano era considerado a Suíça do Oriente Médio, e sua capital, Beirute, comparada a Paris, em virtude de todo o seu glamour e harmonia. Superado aquele nefasto período, o país reergueu-se. Agora, rogamos a Deus para que as recentes manifestações de outubro e novembro não comprometam o diálogo democrático que tem servido de exemplo para todo o Oriente Médio e para o mundo. O equilíbrio continue a preservar os direitos fundamentais no país de nossos ancestrais. O Líbano vive sob o manto de uma democracia. É uma república. Valoriza-se como uma nação extremamente acolhedora e que respeita a liberdade de crença e de manifestação. Dentre seus 6 milhões de habitantes, convivem pacificamente seguidores de no mínimo 17 religiões.
cerca de 30% da população é formada por refugiados de outros países, principalmente Síria e Palestina. O Líbano os acolhe e os respeita. Diversos foram os avanços para o mundo proporcionados pelos fenícios, povo do qual nós, libaneses, descendemos. Suas contribuições são reconhecidas através do alfabeto, da matemática, da navegação, dos credos religiosos, da poesia e da cultura em geral. E aqui eu faço um parêntese, certo de que essa mensagem repercutirá também em nosso país, no Líbano. Aos nossos irmãos que habitam o Líbano e que o governam, clamamos para que ouçam também a voz dos emigrantes. Ouçam a diáspora. Preservem a paz e a liberdade. Preservem o legado dos quais os cedros de Deus, e é assim que são chamados os cedros do Líbano, os cedros de Deus são testemunhas. Que as árvores milenares, tantas vezes citada na Bíblia, sejam testemunha, mais uma vez, da paz e da liberdade. Seus atos repercutem em todo o mundo. Estão a escrever novas páginas na história. Quem vos fala são os emigrantes e descendentes que habitam o estado de Minas Gerais, um estado que eternizou em sua bandeira o valor da liberdade. Em Minas Gerais, os libaneses sentiram-se verdadeiramente acolhidos, convidados a desbravar o seu interior, demonstraram a sua resiliência dia após dia, abriram novos caminhos de forma pacífica e pela simples arte do convencimento. Muitas vezes sentados em carros de boi, trens de ferro ou veículos precários, tiveram como instrumentos a sua experiência, o seu conhecimento científico e o trato com o comércio. Eram comerciantes, professores, médicos, advogados, artistas e outros obreiros. Mais que imigrar, os libaneses criaram vínculos e raízes profundas com o povo e a cultura mineira. Constituíram famílias, criaram riquezas, influenciaram nas artes, lutaram por justiça e pela democracia. Enfim, participaram de suas políticas públicas. Somos aproximadamente 12 milhões de libaneses e descendentes no Brasil. Em Minas Gerais, estimados 3 milhões. Apenas na economia, inúmeras empresas de libaneses e descendentes são motivos de orgulho para o Brasil, como dos setores têxtil e vestuário, alimentício, mineração, construção civil, infraestrutura e diversos outros segmentos. Empresas que são destaque na economia mineira, nacional e internacional. Na política, mais de 10% do Parlamento Nacional nessa nova legislatura é formado por descendentes do Oriente Médio. Nesta Assembleia Legislativa, os números são igualmente expressivos. Pedindo licença para citar o atual presidente, deputado Agostinho Patrus, filho, e o deputado Roberto Andrade, que já fez referência à sua ascendência. Nesse mesmo sentido,
não poderia deixar de citar o saudoso deputado federal, professor José Elias Murá, um dos fundadores da nossa entidade, da Fundação Libanesa. Elias Murá foi responsável por dispositivo na Constituição da República que prevê a expropriação de bens imóveis utilizados para a produção de drogas ilícitas. Ele é citado nos bancos universitários até hoje por essa contribuição e até hoje nós colhemos os frutos dessa importante contribuição, de sua importante contribuição. Cito também os saudosos deputados estaduais constituintes daqui de Minas, Dr. Lacir Andrade, pai de nosso deputado Roberto Andrade, e o Dr. Quêmio Kumaira, pai de nossa querida Cristiana Kumaira, que fora presidente da Assembleia Constituinte, resultando na primeira Constituição de um Estado federativo após a Constituição da República de 88. A Constituição de Minas foi a primeira, tendo como artífices esses dois expoentes da colônia libanesa. Cito ainda, e não poderia de modo algum deixar de citá-lo, o ex-presidente desta casa e ex-secretário de Estado, o deputado Agostinho Patrus, um grande apoiador das obras sociais da colônia libanesa em Minas. Foi ele quem primeiro homenageou a colônia libanesa aqui neste plenário. E hoje nós temos a felicidade de ter seu filho como presidente desta casa, novamente o fazendo. Todos esses nomes, dentre outros, sempre estiveram ligados aos valores libaneses no poder legislativo. Destacam-se em Belo Horizonte entidades associativas que têm a participação de libaneses desde a sua fundação, como a Associação Comercial de Minas, a ACEMinas, a Associação Comercial do Hipercentro de Belo Horizonte, aqui representada por nossa querida Jaqueline Baixa, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais, o Sindivest MG. Meu pai foi seu presidente, Michel Aburachid. O Sindicato da Construção Pesada, o CICEPOT, o Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, o Sindicato da Indústria de Extração Mineral, Sindiestra, o CIENG, Centro das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, Federação das Indústrias, o SEBRAE, dentre outras. E aqui abro um parêntese, já que atualmente o SEBRAE Nacional é presidido por nosso querido Dr. Carlos Melles, também descendente de libaneses. Além dessas instituições, há aquelas de origem eminentemente libanesa. E peço vênia para citar, apenas como exemplo, as que têm sede em Belo Horizonte. O Clube Libanês de Belo Horizonte, fundado há aproximadamente 70 anos. A Câmara de Comércio Líbano-Brasileira de Minas Gerais, que teve como presidente Jamil Habib Khoury e meu irmão Leonardo Felipe Gervásio Aburachid. E agora, a senhora Cristiana Kumaira. Cito o Lar Druso e a Fundação Libanesa de Minas Gerais, a FULIBAN, que tenho a honra de presidir. Os libaneses sempre foram inspirados pela gratidão que sentem ao povo mineiro,
por sua acolhida, pela forma como foram recebidos. Hoje veio às mãos um documento histórico, me veio às mãos, assinado por Majid Kassim Lawar, avô da Cristiana Kumara e de Majid Lawar. É um documento, senhoras e senhores, que foi dirigido ao então presidente Getúlio Vargas, através do qual a sociedade libanesa de Minas Gerais pede endossa o apoio ao governo brasileiro para que cerrassem fileiras junto às tropas aliadas para a defesa da democracia. A Fuliban, fundação que presido, foi criada em 1970 pelo cônsul honorário do Líbano em Minas Gerais, à época, Shafiq Assis, e lideranças empresariais, como Antônio Assef El Bacha, aqui representado por Jaqueline Bacha, Tânia Bacha, que nos dão muita honra da presença de vocês. Antônio Assef El Bacha foi nosso primeiro presidente, foi quem plantou a semente para esta obra social de 50 anos. Também tivemos outras lideranças empresariais, Nassif Elias Carrat, Jorge Saba, Charles Lotf, dentre outros. A Fundação Libanesa tem sido o braço social da colônia e de seus amigos em Minas, atuando na área da saúde, educação e cultura. É uma casa criada por libaneses, mas que pertence a toda a sociedade. A Fundação oferece à sociedade mineira consultas gratuitas em diversas especialidades médicas, especialmente a população carente de Belo Horizonte e região metropolitana. Está aqui meu vice-presidente, Dr. Elimar Penídio Chagas, que vem desenvolvendo esse trabalho à frente da área da saúde, junto com o Dr. Jamil Saliba, doutora Luciana Milagres e outros profissionais. Além da área de saúde, a Fundação Libanesa oferece à sociedade diversas terapias na área da psicologia, psicopedagogia, cursos e palestras para capacitação profissional, empreendedorismo, saúde e bem-estar. Destaco, finalmente, 2 projetos que a Fundação Libanesa vem realizando neste ano, e o primeiro deles, que temos o apoio desta casa, da Assembleia Legislativa, liderada pelo presidente Agostinho Patrus e de nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes, que é o projeto Conexão Minas-Líbano. Esse projeto visa levar ao Líbano e países do Oriente Médio produtos de nosso Estado, atrair investimentos privados para Minas Gerais e promover um intercâmbio cultural e científico entre Minas e Oriente Médio. E esse intercâmbio cultural e científico há de ser contínuo. Outro projeto, também já iniciado, visa a valorização e defesa da mulher brasileira, da imigrante libanesa
e das refugiadas. Pretendemos fazer com que a Casa do Líbano, que é como se denomina a sede da Fundação Libanesa, seja também um asilo ou um local de acolhimento para essas mulheres, para que tenham a sua inserção social, a sua plena inserção social, a sua capacitação profissional, atendimento médico e psicológico, bem como orientação jurídica, o que é extremamente importante para aquelas que vivem em situação de risco, para aquelas que são refugiadas e que precisam de amparo. Já realmente finalizando, honrado, extremamente honrado por essa oportunidade, digo em nome dos libaneses imigrantes e descendentes que tudo que aqui plantamos é reflexo da bondade e da tolerância que o povo brasileiro teve ao acolher os imigrantes. Uma árvore só é frondosa se a terra for fértil. As ações dos imigrantes e seus descendentes em Minas só têm sido possível porque aqui encontramos terra fértil, preparada com amor e respeito. Os libaneses sentem-se extremamente felizes por fazerem parte da história de Minas, por retribuírem todo esse acolhimento através de ações concretas em favor de toda a sociedade, seja na economia, na assistência social, na ciência, na justiça, na política e em outros campos do saber. Formamos juntos, brasileiros, libaneses e demais imigrantes dos 5 continentes, uma aliança do bem e para o bem, que respeita as diferentes culturas e enriquece o seu saber em favor do desenvolvimento sustentável do país. Shukran, Minas Gerais. Obrigado, Minas Gerais. Viva o Brasil, viva o Líbano. Deus nos abençoe. Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Permitam saudar o presidente da Fundação Libanesa, Frederico Abu Rachid, saudar o colega, companheiro, amigo, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, saudar o presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Magid Naef Lawar, saudar também o promotor de Justiça Luiz Felipe de Miranda Sheib, que aqui representa o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, saudar e cumprimentar o colega e amigo, grande parlamentar nessa casa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, deputado Roberto Andrade, saudar também a presidente da Câmara de Comércio Líbano-Brasileira, Cristiana Cumaira, saudar os colegas, deputados também desta casa, Carlos Pimenta, deputado com imensa experiência e respeito por parte de todos os parlamentares, e também o deputado Gustavo Mitre, que já chega no seu primeiro mandato aqui,
mostrando trabalho e realizações, o que engrandece esta casa. Saudar também o amigo, o conselheiro, Monsenhor Michel Bittar, que também nos honra muito aqui com a sua presença. Monsenhor Michel, que é sempre, como disse aqui, nosso amigo Frederico, é um líder nosso espiritual, a quem nós estamos sempre recorrendo na igreja lá na Floresta. Saudar e dizer que essa dupla homenagem, presente nesta reunião, a comemoração da independência do Líbano e o reconhecimento à colônia libanesa em Minas Gerais, vem nos trazer a mais genuína satisfação. Neto que sou de um comerciante libanês, faço parte dos muitos descendentes desse povo, tão integrado à nossa história e ao nosso cotidiano. Não posso deixar de me lembrar aqui, me lembrava durante as suas palavras, doutor Frederico, dos eventos do nosso querido clube libanês, do encontro de tantos libaneses, de tantos amigos que ali nos saudavam, nos recebiam e que eram sempre para nós, e eu me lembro ainda como criança, depois como adolescente, da alegria quando meu pai nos dizia que haveria um evento lá no clube libanês, ou um casamento, ou um aniversário de um libanês, e isso era sempre para nós motivo de alegria, porque encontrávamos ali tantas pessoas amigas, tantas pessoas queridas, e era um momento de falar um pouco sobre aqueles de que nós todos descendíamos, contar um pouco das histórias do Líbano, ouvirmos um pouco das histórias dos amigos, da vinda para o Brasil. Então, é sempre para mim, e por isso a alegria deste momento, reviver com tanto carinho, não só a história do meu avô, Patrus, João Simão, mas também dos meus tios, Antônio, José, Marum, Mauro, Paulo, que tanto participaram e que tantas alegrias viveram com esta comunidade libanesa, lá no Clube Libanês, na Fuliban, enfim, em vários momentos em que tínhamos a possibilidade de nos confraternizar. São laços que atravessam mares e continentes, já que 70 mil brasileiros ou descendentes vivem lá no Líbano, esse país mediterrâneo e porta do Oriente Médio. Ao mesmo tempo, mais de 10 milhões de brasileiros de origem libanesa, fruto de uma imigração que se inicia nos tempos de Dom Pedro II, superam a população atual do nosso país amigo. Os libaneses ocupam um território de grande força histórica, ligado de início aos fenícios e cartagineses, mestres da navegação e do comércio. O território fez parte do Império Romano e, mais tarde, teve um grande papel durante as Cruzadas. A ocupação otomana, que durou até a Primeira Guerra Mundial e precedeu a independência, ocorrida em 22 de novembro de 1943, seria responsável pelas primeiras levas de cristãos que, reagindo ao domínio muçulmano, vieram viver entre nós, fugindo do conflito religioso e de uma época extremamente difícil. País de fortíssima herança cultural, o Líbano liga-se simbolicamente a uma árvore e a uma montanha. O cedro do Líbano, inscrito em sua bandeira, árvore nativa das montanhas mediterrâneas, já teve sua madeira utilizada nas embarcações fenícias, além de seu emprego em construções históricas, como o Templo de Salomão em Jerusalém ou os palácios de Davi e de Salomão. A madeira aromática era também queimada em diversas cerimônias solenes, por povos diversos, de gregos e romanos, a assírios e babilônios. O nome Monte Líbano designa, na verdade, uma cadeia de montanhas que se estende por todo o país, e a palavra que nomeia a nação significa a cor branca, em referência à neve daqueles montes. Essa poesia, presente nas alusões históricas e geográficas, resume o profundo legado que seu povo trouxe até nós. É exemplo maior Khalil Gibran, autor, dentre outras obras, de O Profeta, cujos versos conhecidos em todo o mundo celebram a amizade, a vida e o amor. Entre nós, essa herança caracteriza os trabalhos dos romancistas Milton Atum
e do filósofo Antônio Oasis, as composições de João Bosco e Almir Sater, ou a medicina tão reverenciada de Adib Jatene. Povo que atravessou guerras e infortúnios, o libanês está sempre se erguendo e segue conhecido por sua hospitalidade, por sua alegria, além da sua secular culinária, que é tão presente em nosso meio e no nosso dia a dia. Eu, antes de voltar para cá, para a nossa homenagem, me lembrei, estava aqui passando pela Avenida Prudente Moraes, de que meu filho, Antônio, tinha me dito ontem: papai, eu estou doido para comer uma esfirra. E aí fiz questão de parar numa loja aqui libanesa, que eu sempre frequento, para poder levar para ele e para o meu outro filho, Agostinho, um quibe e uma esfirra. E é sempre motivo de alegria para nós libaneses. Eles adoraram a hora que eu cheguei lá em casa, por volta de 7 e pouco, e estava falando: olha, eu trouxe um quibe e uma esfirra, e foi, eu estava querendo comer, um motivo de alegria para nós. Então eu fiz questão de citar aqui também a culinária, porque ela está presente sempre no nosso dia a dia, no nosso encontro com as famílias, no encontro com as pessoas, e é também um elo importante de ligação entre nós libaneses. E Monsenhor Michel, nas datas importantes, faz questão de nos receber lá na igreja, sempre com um quibe, com uma esfirra, para poder saudar também aquele momento de encontro e de reencontro dos libaneses aqui em Belo Horizonte. De Beirute, em 1880, saiu o primeiro navio em direção ao Brasil, marcando um novo tipo de colonos. Como pequenos agricultores, não encontraram espaço nos nossos latifúndios e se dedicaram ao comércio, aproveitando outra vocação e a experiência que já tinham. Aqui se espalharam do extremo sul aos seringais da Amazônia, onde se deslocavam de barco. Minha família tem um pouco desses comerciantes, o meu tio Antônio, meu avô Patrus também veio para cá, o seu irmão, quando veio para cá, para próximo de Barbacena, também se dedicou ao comércio. Vendiam a prazo e corriam riscos. Juntando dinheiro, abriam armarinhos e depois ergueram confecções e indústrias têxteis. Como mascates, viajando de lugarejo em lugarejo, eram os arautos das notícias, integrando o nosso Estado e o nosso país. Disseminavam as novidades e a própria história. Assim, passariam a nos influenciar em sucessivas gerações de políticos. Hoje, há em torno de 70 parlamentares brasileiros de origem libanesa, atuando nos mais diversos partidos, constituído 1/4 dos senadores e deputados, conforme nos relata Roberto Dualib, ele próprio um nome destacado entre os descendentes das levas iniciais. Quero citar aqui também meu primo Patrus, como deputado federal, e citar e lembrar também que nesses últimos 30 anos, e me permitam errar aqui se não me esquecer de um ou outro, nós tivemos aqui como presidente o grande Quêmio Kumaira, também o presidente Neif Jabur, além do meu pai, e agora eu tenho a honra também de presidir aqui esse parlamento. Além do deputado Roberto Andrade, temos ainda o deputado Duarte Bechir, que também, descendente de libaneses, tem um trabalho importante nesta casa. Minas Gerais é um dos estados em que se faz presente uma das maiores colônias. A Fundação Libanesa de Minas Gerais, FULIBAN, ao lado do Clube Libanês de Minas Gerais, da Câmara de Comércio, da Associação Cultural Líbano-Brasileira de Ipatinga, reúnem libaneses e descendentes, buscando sua aproximação com a sociedade. A FULIBAN, especialmente, com a sua sede na Casa do Líbano, cuida das populações carentes, com atendimento médico gratuito, além de atuar nos setores da educação e da cultura, expressando a gratidão e a sensibilidade dirigidas ao povo mineiro. A Assembleia de Minas reconhece com essa homenagem nossa profunda ligação com todas as famílias que mantêm vivos os exemplos da amizade e da tradição, que tanto se entranharam no modo de ser dos mineiros. A República do Líbano, com sua diversidade religiosa e sua tradição de tolerância, nosso muito obrigado. E também o nosso desejo de uma verdadeira paz,
que garanta a felicidade e a integridade do seu povo. Muito obrigado. Assistiremos agora, senhoras e senhores, a apresentação artística da Companhia Brigitte Baixa, em nome do deputado Agostinho Patrus, que preside essa solenidade, e do deputado Roberto Andrade. Aproveitamos o momento para agradecer à Companhia Brigitte Baixa pela participação nessa solenidade. Aproveitamos também para convidar a todos a nos prestigiar ou a prestigiar a cantata de Natal 2019, que acontecerá no dia 4 de dezembro, às 19 horas, na Praça da Assembleia. O espetáculo realizado anualmente pela Assembleia de Minas é gratuito e conta com 300 vozes, celebrando a chegada do Natal e ressoando a união, a diversidade e a força de Minas.
A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação. Encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.